boa noite a todos aqueles que acompanham as nossas redes sociais. Nós agradecemos a presença de todos aqui nestas mídias. Hoje à noite nós temos um trabalhador da Casa Espírita Caminho de Damasco de Santa Rosa, João Batista Guterres, ele que nos traz o tema da palestra Os Trabalhadores da Última Hora. João Batista também é multiplicador da área de atendimento espiritual e hoje à noite nos traz esse tema tão importante para o nosso conhecimento e a nossa evolução. Que possamos ter todos uma ótima palestra e que possamos acompanhar com atenção a palestra de nosso amigo João Batista. Seja muito bem-vindo, João Batista, às nossas redes sociais. Caríssimos amigos, queridos irmãos da Sociedade Espírita de Auxílio Fraternidade, da nossa querida cidade de Ijuí, o nosso muito boa noite a todos. É com muita alegria no coração que aceitamos o convite da nossa querida irmã Marileda e dos diretores desta Casa Espírita para tecermos alguns comentários, fazermos algumas reflexões para que todos nós possamos nos instruir, fazer análises em torno deste assunto que estaremos abordando na noite de hoje, que traz por título Os Trabalhadores da Última Hora. Este assunto é muito interessante para todos nós refletirmos e buscarmos entender quem são os trabalhadores da última hora, dentro da visão da doutrina espírita. Todos nós somos conhecedores e sabedores que esta é uma parábola de Jesus, não é? Os trabalhadores da última hora, e que está no Evangelho segundo Mateus, no Novo Testamento da Bíblia. E nós espíritas também, que conhecemos a doutrina espírita, que buscamos a leitura e o estudo dessa doutrina, sabemos também que ela está inserida na terceira obra da codificação do Espiritismo, chamada o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 20, que traz por título o nome da parábola, Os Trabalhadores da Última Hora. No item 1 deste capítulo 20, Allan Kardec então expõe para nós esta parábola, que começa dizendo que Jesus faz uma comparação, não é? Fazendo a seguinte comparação: o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia de trabalho, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente à hora sexta e à hora nona do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10 do dia. Esta hora 1/10 é a penúltima hora do dia de trabalho, então, na época em que Jesus estava falando. Nesta hora 1/10, então, ele encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só à 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai. Apraz a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, meus amigos, nesta parábola que agora nós fizemos a leitura aqui,
encontra-se e encerra-se um profundo ensinamento, que nós, antes de conhecermos a doutrina espírita, possivelmente algum de nós, também assemelhávamos aqueles trabalhadores que foram chamados na primeira hora e, lendo a parábola e prendendo-nos à frieza da letra, sem buscar extrair o espírito, ou seja, o ensinamento que encerra a parábola, e também sem o conhecimento e as explicações da doutrina espírita, nós pensávamos que havia uma certa injustiça do senhor da vinha, pois que aqueles que trabalharam o dia inteiro ganharam um denário, e os que trabalharam apenas uma hora também ganharam um denário. Com as explicações que a doutrina espírita vem trazendo para nós, nós começamos a entender muito melhor o sentido das palavras do Mestre Jesus. Porque Jesus, sendo um pedagogo divino, um espírito puro, perfeito, o nosso governador do orbe terreno, ele sabia exatamente o que deveria falar, quais os exemplos que deveria dizer, tudo aquilo que deveria se servir de comparações para conseguir tocar as consciências daquelas pessoas que estavam lhe escutando. Por isso que quando ele falava para aqueles que semeavam a terra, que cultivavam os grãos, ele falava, por exemplo, a parábola do semeador. Quando ele estava em um local onde estava acontecendo alguma festa, ele falava a parábola do festim de núpcias, e assim por diante. Naturalmente, nesta parábola aqui, Jesus deveria estar naquelas regiões aonde se cultivavam os vinhedos. Então deu este exemplo exatamente para tocar o coração daqueles que lhe escutavam. Nós, conhecedores da doutrina, que hoje temos a oportunidade de estudá-la, de fazer a leitura, por exemplo, nós podemos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e no seu capítulo 20, ler esta parábola, e nos próximos itens, que a parábola está no item 1, que são os itens 2, 3, 4 e 5, que encerram o capítulo 20, nós teremos uma excelente noção de o porquê que o Mestre Jesus expressou-se dessa forma, não é? Que não havia injustiça nenhuma, porque hoje nós conhecemos, pelas revelações dos espíritos superiores, pelos ensinamentos da doutrina espírita, nós conhecemos uma lei chamada reencarnação, que é uma lei natural, que é uma lei divina, e que desde que o ser humano está aqui na Terra, e mesmo antes de a Terra ser formada, porque é uma lei divina, ela faz com que todos tenham a oportunidade de nascer e renascer, e nesses renascimentos que vêm se dando por sequência, uns vêm servindo-se do trabalho dos outros e muitas vezes do próprio trabalho que efetivaram em uma encarnação anterior. Então esses trabalhadores da primeira hora citados na parábola, no item 3 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito que se denominou Henri Eynet, ele vem explicando para nós que os trabalhadores da primeira hora, eles seriam os profetas da antiguidade. Moisés e todos os profetas que vieram trazendo para nós, né, a humanidade terrena, nas primeiras horas deste planeta de expiação e provas, vieram trazendo os ensinamentos necessários, adequados à época que eles viveram, e preparando este terreno para a sequência da história da humanidade terrena, que seria o dia de trabalho que Jesus expõe nesta comparação da parábola. Depois, os próximos trabalhadores que o Senhor da vinha veio chamando, os da terceira hora, por exemplo, o espírito Henri Eynet vem nos dizendo que seriam os mártires do cristianismo. Aqueles espíritos nobres, espíritos mais elevados que o comum da época, espíritos que estavam a serviço do próprio Cristo e que vieram na época oportuna para defender a pureza e a simplicidade e a continuidade do Evangelho ensinado pelo Cristo. Muitos foram os mártires, muitos foram aqueles que doaram a sua própria vida material, que sacrificaram-se em prol da defesa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos citar aqui um grande exemplo de mártir, o primeiro mártir do cristianismo, segundo ensina-nos Emmanuel, que é o espírito que encarnou naquela época como Estevão, e que temos a história belíssima narrada pelo próprio Emmanuel no livro Paulo e Estevão.
Então este e outros tantos mártires que doaram a vida material pela defesa da simplicidade e da pureza e da continuidade do Evangelho, para que hoje nós tenhamos a oportunidade de estudar o Evangelho. Depois, nas próximas horas do dia ali da parábola, na sexta, na nona, seriam os filósofos, os sábios e todos aqueles que de uma forma ou de outra trabalharam pelo progresso do ser humano que encarna aqui no planeta Terra. E os trabalhadores da 11ª hora, da última hora do dia, seriam então, segundo o espírito Henri Eynet, os espíritas. Seríamos nós que tomamos contato, meus amigos, com a doutrina espírita, com este consolador prometido pelo Mestre Jesus. Todos nós, porque muitas vezes, muitos são os nossos irmãos que equivocam-se ao imaginar que os espíritas, que são os trabalhadores da última hora, seriam somente os que já estão trabalhando numa casa espírita, que já estão envolvidos muitas vezes no movimento espírita da sua cidade, na União Municipal Espírita, que são aqueles que estão envolvidos nos conselhos regionais espíritas, nas federações. E aí esses irmãos ficam pensando, não, eu sou ainda muito imperfeito, eu não tenho ainda condições para seguir este trabalho. Os trabalhadores são aqueles que já estão lá na casa espírita. Grande engano, meus irmãos. Embora os trabalhadores da casa espírita, sim, dependendo do seu posicionamento perante a vida, como nós veremos aqui no transcorrer da nossa conversa, sim, é o trabalhador da casa espírita, naturalmente tem tudo para ser um trabalhador da última hora. O trabalhador do movimento espírita também está com todos os instrumentos e as oportunidades benditas para esta encarnação ser um trabalhador da última hora. Mas eu quero tocar no coração aqui do nosso irmão, da nossa irmã, dos nossos amigos que frequentam a casa espírita, daqueles que escutam uma palestra, uma conversa fraterna pela internet, por exemplo, e que tomam contato com o ensinamento da doutrina. Todos nós, meus amigos, independentemente de já estarmos ou não laborando numa casa espírita, temos os instrumentos, as condições e a oportunidade de prestarmos um trabalho como um trabalhador da última hora na vinha do Senhor. Porque cabe aqui uma reflexão também e um questionamento. Nós sabemos o que é a vinha do Senhor? Aonde estaria esta vinha do Senhor? Será que é algum local circunscrito? Seria somente na casa espírita? Seria nós irmos na casa espírita fazer uma palestra, participar da recepção, participar de um atendimento fraterno, dar um passe em algum necessitado que precisa momentaneamente de uma reposição de energias? Seria eu me envolver na diretoria da casa espírita, ali dentro da casa espírita? Seria esta a vinha do Senhor? Não, meus amigos. Esta parte que nós estamos falando da casa espírita, sim, também faz parte da vinha do Senhor e tem uma função, sim, preponderante. Nós não estamos aqui menosprezando a oportunidade de trabalhar numa casa espírita, que é muito importante, sim, sem dúvida nenhuma. Mas a vinha do Senhor vai muito além disso. Ela é muito maior, muito mais ampla do que a restrição das paredes materiais de uma casa espírita, do que as organizações, as federações de trabalho do Espiritismo. É muito maior do que isso. A vinha do Senhor, meus amigos, é toda a sociedade terrena que nós nos encontramos. É todo o local que Deus, pela bondade e misericórdia, nos oportuniza na atual encarnação, nós vivermos, começando pelo seio das nossas famílias. A célula formadora da sociedade, que é esta vinha do Senhor, é a nossa família. Quer lugar melhor para nós efetivarmos um trabalho de arar esta terra, de regá-la com os nossos suores, como diz também o capítulo 20 do Evangelho, que devemos regar a terra com o nosso suor do nosso trabalho? Qual seria esse suor, qual seria esse trabalho, se não nós nos tornarmos uma pessoa melhor, um melhor pai dentro da nossa família para os nossos filhos, um melhor esposo para a nossa companheira, para aquela que está ombreando juntamente conosco no desempenho das funções
de educação dos filhos, de sermos um melhor filho para aqueles que temos os nossos pais ainda convivendo conosco, sermos uma pessoa melhor, porque dali da nossa família que vai expandir-se para o restante da vinha do Senhor, que é toda a sociedade. E aí nós poderíamos aqui dar sequência nessa linha de raciocínio, mas nós queremos abordar por um outro sentido aqui também, para nos servir dos ensinamentos das obras básicas, e provavelmente no final da nossa conversa nós voltemos a essa questão de aonde trabalharmos nesta vinha que é toda a sociedade e as formas de trabalharmos. Mas nós gostaríamos de tocar aqui também no próprio capítulo 20, meus amigos. No item 2 daí, o Espírito Constantino, que assim denominou-se por este nome, ele vem nos dizendo quem são os trabalhadores da última hora. Porque não somos, olha, não somos todos nós, não, que tomamos contato com a doutrina, que somos os trabalhadores da última hora. Segundo o Espírito Constantino instrui e Allan Kardec expõe e coloca editado no item 2 do capítulo 20, então, do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito Constantino vai dizer assim, meus irmãos: bons espíritas, olhem só, bons espíritas, vós sois meus bem-amados e sois os trabalhadores da última hora. Então não somos todos nós que conhecemos a doutrina pelo simples fato de conhecermos, de estudarmos, não é? De muitas vezes até divulgarmos pela palavra, ou então sermos um facilitador de grupo, um administrador da casa, um trabalhador de outro setor qualquer. Isso não nos condiciona inexoravelmente como um trabalhador da última hora. O Espírito Constantino diz assim: bons espíritas. E quem são os bons espíritas, meus irmãos? No capítulo 17 nós temos um resumo que pode dizer tudo sobre isso. Não é? Quando diz assim, ó: os verdadeiros espíritas são aqueles que serão reconhecidos pela sua transformação moral e pelo esforço que fizerem em domar as suas más inclinações. Então todos nós que nos transformamos moralmente, que antes de conhecermos a doutrina, seja pelo simples contato de uma palestra, seja por escutar uma conversação e participar de um grupo de estudo, mas todos nós que conhecemos a doutrina, e antes de conhecermos essa doutrina espírita, nós éramos de um jeito. Talvez nós fôssemos vingativos, fôssemos irritados, tivéssemos vários defeitos, como todos nós temos, porque estamos no mundo de expiações e provas. Não é porque somos espíritos superiores. Nós aqui estamos porque somos espíritos da terceira ordem, dos espíritos inferiores, e precisamos aproveitar este local que nos encontramos, a família e a sociedade, e todas as oportunidades que temos para nos tornarmos espíritos melhores, pessoas melhores, homens e mulheres de bem. Então todos nós que buscamos nos esforçar para nos transformar num homem e numa mulher melhor, e que antes de conhecermos a doutrina éramos de um jeito, reagíamos muitas vezes de uma certa forma às diversas situações da vida. E hoje nós já procuramos nos esforçar para pautar as nossas ações e principalmente as nossas reações ao Evangelho do Cristo, ao que Jesus nos ensina. Nós somos bons espíritas. E temos um outro estudo, meus amigos, nos servindo desta oportunidade que os irmãos estão nos concedendo aqui. Nós vamos recorrer lá ao Livro dos Médiuns, a segunda obra da codificação da doutrina espírita. Na primeira parte, porque o Livro dos Médiuns tem duas partes, né? Nós que estudamos um pouco mais sabemos que tem duas partes. Na primeira parte, no terceiro capítulo, intitulado por Allan Kardec do Método, no item 28, meus irmãos. O item 28 do Livro dos Médiuns, que é uma obra que tem uma peculiaridade entre todas as outras obras básicas, que a sequência dos itens não está fechada nos capítulos, como os outros, não é? Os itens do Livro dos Médiuns começam no item 1 e vai terminar no item 350, lá na segunda parte, numa sequência só. Então, quando nós dissemos aqui item 28, nem precisa saber qual capítulo nem qual parte. É só ir no item 28 do Livro dos Médiuns que vai o irmão ou a irmã encontrar uma muito lúcida reflexão de Allan Kardec, expondo para nós os tipos de espírita, para nós sabermos que tipo de espírita nós somos e sabermos se nos enquadramos ou não como um trabalhador da última hora. No primeiro tipo de espírita, Allan Kardec vai colocar
os espíritas experimentadores, que são aqueles espíritas que conhecem a doutrina, que vão estudá-la, mas que não buscam muito mais que isso. Eles buscam mais prender-se às manifestações, ou seja, aos fenômenos mediúnicos. Na época de Allan Kardec tinham muitos assim, e nas nossas épocas de hoje, nós temos muitos de nós que somos ainda espíritas experimentadores, que nos prendemos muito às questões das manifestações. Querem ver como é que nós podemos analisar se somos ou não um espírita experimentador? É só nós buscarmos o que nos chama mais atenção na casa espírita. Se é aquela questão de participar do grupo mediúnico, possivelmente nós tenhamos uma tendência a ser um espírita experimentador. Nós não estamos muito ligados na moral, na filosofia, nos ensinamentos dos espíritos. Nós queremos ver as manifestações. Nós queremos ver o espírito escrever através do médium, falar através do outro, fazer uma mesa, uma cadeira se mexer, seja o que for, não é? E isso é era muito comum há um tempo atrás. Hoje em dia, pela bondade de Deus e pelos trabalhos das nossas federações espíritas, da nossa querida Férez e das outras federações, nós temos muito estudo nas casas espíritas hoje. Então esse tipo de espírito está se tornando um pouco mais escasso. Algumas décadas atrás era muito comum chegar alguém na casa espírita e querer ir direto para o grupo mediúnico. Embora, muitas vezes, alguns de nós tentamos ir por esse caminho. Mas como temos hoje em dia, graças a Deus, trabalhadores e uma diretoria instruída, educada, muito bem estudada, nós já vamos direcionando. Não, meu irmão, vai para o grupo de estudo primeiro. Não, mas eu tenho mediunidade, tem alguns laivos de mediunidade, talvez seja um desequilíbrio emocional, alguma coisa sentimental, talvez seja uma influência que nós na doutrina espírita chamamos de obsessão, e que depois de tratada, de conhecida pelo estudo, de tratada pelo atendimento espiritual que a casa espírita oferece, terminou-se aquelas manifestações. Então, espírita experimentador, meus amigos, é aquele que prende-se muito mais aos fenômenos, que tem curiosidade de ver o espírito, de escutar o espírito, mas esse tipo de espírita não é o trabalhador da última hora. Não é aquele que vai trabalhar na vinha do Senhor e efetivar um trabalho de mudança nessa vinha, que é a sociedade terrena. O segundo tipo de espírita que está exposto por Allan Kardec no livro dos Médiuns, no seu item 28, são os espíritas imperfeitos. Os espíritas imperfeitos, segundo Allan Kardec, são aqueles que admiram a moral ensinada pelos espíritos, que compreendem a filosofia que esses espíritos ensinam, mas que pensam que é muito bom só para os outros. Para si, não. Se são avarentos, continuam avarentos. Se são imperfeitos, continuam imperfeitos. Se são invejosos, continuam com inveja. Esse tipo de espírita, muitas vezes, também nós estagiamos nesta fase. Não são os bons espíritas. Não são os espíritas imperfeitos aqueles que vão efetivar um trabalho na vinha do Senhor, que vão ser os trabalhadores da última hora. Porque se eles acham que é o outro que tem que se melhorar, ele não vai fazer o principal e possível trabalho que é de ser feito. Porque o trabalho que é possível ser feito é nós nos melhorarmos a nós mesmos. Sabe como é que nós podemos avaliar se nós estamos estagiando um pouquinho, às vezes, por essa questão dos espíritas imperfeitos? Quando nós estamos escutando uma palestra, por exemplo. E aí o irmão que está pronunciando a palestra larga um ensinamento muito bom ensinamento, seja qual for. Olha, nós temos que cultivar a paz, não podemos nos irritar, temos que falar com mais brandura, não ser violentos. E aí eu estou sentadinho escutando e fico pensando, minha esposa tinha que estar escutando isso aqui, mas o meu filho tinha que estar escutando. Espírito imperfeito. Eu estou pensando que aquele ensinamento é para o outro. Será que se fosse a minha esposa que tivesse que escutar aquilo, Deus, o Senhor da vinha, o dono do universo, o nosso Pai Criador, não providenciaria os meios para que isso acontecesse? Por que eu fui sentar naquela cadeira e escutar aquela conversa? É porque eu preciso escutá-la, não é o outro. Então o espírito imperfeito também não é o trabalhador da última hora, porque ele pensa que é os outros que tem que se mudar, e não ele. Então ele não vai trabalhar para a mudança da sociedade, porque a mudança que nós podemos fazer na sociedade, inevitavelmente começa em nós mesmos, na nossa mudança. O terceiro tipo de espírita, meus amigos,
que está exposto no item 28 por Allan Kardec, esses são os bons espíritas, que são os espíritas cristãos, os bons espíritas. Os espíritas cristãos são aqueles que admiram a moral dos espíritos, compreendem os seus ensinamentos e aplicam esses ensinamentos em si mesmos, em sua mudança, em sua melhora. Esses são os bons espíritas, porque aí eles vão praticar esses ensinamentos na sua transformação moral no dia a dia das suas vidas. E esses serão, sem dúvida nenhuma, os maiores pregadores e divulgadores da doutrina, mesmo sem ter, muitas vezes, o dom da palavra. Porque se as palavras ensinam, os exemplos arrastam. Não tem coração que não vai ser tocado por um exemplo de modificação. Não tem um de nós que não vai chegar na sua casa e vai praticar o que a doutrina ensina para nós, transformando-se num pai mais brando, mais justo, mais calmo, mais ponderado, mais companheiro, mais amigo, muitas vezes que saiba dizer não também nos momentos certos que devem ser ditos, mas não tem um que não vai praticar essa mudança e que não vai tocar muito mais o coração dos seus familiares do que aqueles que são da próxima categoria, a quarta que o Allan Kardec coloca para nós, que são os espíritas exaltados. Os espíritas exaltados praticam muito mais o espiritismo pela palavra do que pelas ações, não é? São aqueles que conhecem pouco do espiritismo, divulgam as poucas coisas que conhecem, poucas coisas com a palavra, mas misturada com um monte de coisas que são seus entendimentos e que não tem quase nada a ver com a doutrina espírita e que muitas vezes servem até para denegrir a imagem da doutrina, porque a pessoa vai analisar e vai ver, isso aqui está errado. Aí eles não pensam, não, é só o João que é imperfeito, que é exaltado. Eles pensam, não, o espiritismo está enganado, porque o espírita lá está dizendo. Então pensemos muito nisso, meus amigos. Vamos refletir sobre essa questão. Eu sou um bom espírita? Se eu for um bom espírita, sou aquele que aceito, compreendo e busco vivenciar os ensinamentos dos espíritos. Esta vivência do ensinamento dos espíritos é a minha transformação moral. Aí eu estarei trabalhando na vinha do Senhor. Sim, auxiliando a humanidade terrena, que é esta vinha do Senhor, a regenerar-se. Porque esta é, sem dúvida nenhuma, a missão primordial do Espiritismo. A transformação moral da humanidade. Só que esta transformação moral começa inevitavelmente, como já nós falamos um pouco tempo atrás, em nós. Se eu sou aquela pessoa irritada, que eu busque estudar, que eu busque sentir o Evangelho dentro de mim, a doutrina espírita no meu coração, na minha consciência primeiro, depois descer para o coração e esvair-se nas minhas mãos através do meu trabalho no bem. Que eu possa fazer isso para que a humanidade terrena transforme-se numa humanidade melhor. Não bastará eu querer transformar a humanidade somente com as palavras. A missão dos espíritas que está no item 4 deste mesmo capítulo, o Espírito coloca bem claramente para nós: ide e pregais. Mas o pregai que ele diz não é só com a palavra, é principalmente com a atitude, com a ação. É buscando educar bem um filho. Educação de um filho é um trabalho primordial. Quando nós aplicamos o conhecimento da doutrina espírita em nós e repartimos na vivência diária da nossa família e aplicamos na educação dos nossos filhos este conhecimento, nós estaremos fazendo um trabalho de muita excelência na vinha do Senhor, porque esse nosso filho será o cidadão de amanhã, será aquela pessoa mais branda, mais pacífica, mais justa, que não vai se corromper independentemente do cargo que estiver ocupando na sociedade, seja dos cargos subalternos até os mais destacados que possam ter, porque nós vemos muitas pessoas dando exemplo, muito bom exemplo. Às vezes é aquele faxineiro do aeroporto, como algum tempo atrás passou nas nossas televisões, nas mídias aí, um faxineiro que trabalhava no aeroporto e que achou uma mala cheia de dinheiro e procurou o dono para devolver. Este é um trabalhador da vinha do Senhor. Talvez ele nem seja espírita, meu amigo. Mas no item 27 do Livro dos Médiuns,
aqui para compartilhar nesse momento final com os irmãos. No item 27, o Allan Kardec coloca, como diz ele assim, poderia formar uma outra categoria. Mas como não é espírita, ele não coloca como categoria de espírita. Ele diz assim, no item 27, que existem muitas pessoas que são espíritas sem saber. Porque eles praticam e vivenciam a moral ensinada pelo Cristo. Que a moral ensinada pelos espíritos superiores não diferencia em nada. É a moral do Cristo atualizada para os dias atuais. Então este faxineiro, muitas vezes, ele está trabalhando na vinha do Senhor e sendo um trabalhador da última hora. E às vezes nós que temos o conhecimento da doutrina, por falta de cuidado, por falta de vigilância, muitas vezes por falta de oração, não o estamos sendo. Tenhamos também aquelas cuidados, o que nós estamos fazendo na frente das pessoas, porque nós temos uma responsabilidade muito grande. E é bem verdade que não somos espíritos perfeitos. Vamos falhar. Sem dúvida nenhuma, temos imperfeições e elas são arraigadas em nós, por muitas e muitas encarnações. Mas nós temos as condições de irmos lapidando elas. Quando nos apanharmos na vida diária, praticando coisas que não devem mais ser praticadas, não precisa nós querer abandonar tudo também. Dizer, olha, eu não tenho mais condições, eu sou muito imperfeito. Somos imperfeitos, sim, mas todos nós temos chances, várias oportunidades para melhorar. Não vamos desistir, não vamos desestimular. O Evangelho de Jesus deve ser a nossa baliza. A doutrina espírita deve ser a nossa bússola. Busquemos o conhecimento dela. Busquemos a casa espírita, seja como frequentador. Vamos buscar os grupos de estudo, aqueles que já desejam estudar. Buscar o grupo de estudo para se esclarecer um pouco mais. Quando nós estivermos estudando, certamente se brotar no nosso coração aquele sentimento, mas eu podia fazer alguma coisa para ajudar na casa espírita. Seja que for lá servir a água fluidificada, seja varrer o chão da casa espírita, seja talvez administrar como um diretor de uma área, às vezes daqui a um tempo ser o próprio presidente da casa espírita, seja da forma que for, se isso brotar no meu coração, porque eu trago algum compromisso nessa área, e é por isso que estou me encaminhando. E serei um trabalhador sim da última hora, independentemente da função, do trabalho, ou mesmo de não trabalhar, sendo só um frequentador, desde que eu busque vivenciar esse ensinamento na minha vida diária e trabalhar na modificação da sociedade humana, transformando essa sociedade numa sociedade humana melhor, formada por homens e mulheres de bem. Meus queridos amigos, o nosso tempo esgota-se nesse momento, então agradeço uma vez mais aqui pelo convite, espero de coração ter auxiliado os irmãos nas reflexões e auxiliar a todos nós, inclusive a mim mesmo, a buscar a cada dia transformar-se numa pessoa melhor. Um beijo e um abraço no coração de toda a diretoria desta Casa Espírita, de todos os seus trabalhadores e de todos os nossos amigos frequentadores e simpatizantes da doutrina que nos acompanharam na nossa singela conversa da noite de hoje. Que Jesus permaneça em nossos corações. Assim então, agradecemos ao nosso querido irmão João Batista pelas reflexões da noite de hoje, que elas possam conduzir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas posturas, para termos sim um caminho rumo ao progresso, rumo ao processo evolutivo de cada um de nós. Passamos então agora para o momento da prece, que é tão importante em cada momento da nossa vida. Aqueles que assim desejarem podem fechar os olhos para melhor concentração e conectem-se com a espiritualidade superior. Assim, nesse instante, então, após estas belas reflexões, que possamos sentir dentro de nós, vibrando, todo este sentimento de amor ensinado por Jesus, que possamos sentir em todo o nosso corpo físico e espiritual, esta centelha divina que habita dentro de nós. Que possamos sentir a força, a saúde, o refazimento,
auxiliando todo o nosso corpo físico e espiritual. Que possamos sentir a presença dos benfeitores amigos, auxiliando-nos, dando-nos força, coragem, fé, para superarmos, para suportarmos as dificuldades que a vida por vezes nos apresenta. Mas Deus, que é Pai bondoso, que é Pai amoroso, justo e bom, conosco sempre está. Tenhamos a certeza deste amparo, a fé, a oração sempre conosco, meditando, orando e confiando acima de tudo na bondade superior. E agora, meus queridos irmãos, que já nos encontramos assim auxiliados, que possamos também emanar energias a todo este nosso querido planeta, essa escola de almas que acolhe a cada um de nós. Emanamos gratidão por tudo aquilo que ela nos oferece. Pensemos também nos trabalhadores, nos incansáveis trabalhadores que, mediante a esta pandemia, trabalham incansavelmente para auxiliar aos doentes, para achar a cura, a vacina, que muita luz possa auxiliar a cada um. Pedimos a todos aqueles que se encontram doentes do corpo físico, aos doentes da alma, a todos aqueles que sofrem de algum distúrbio, que possam também receber o amparo de Deus Pai amoroso, emanando suas energias, auxiliando-os. Também vamos aproveitar este instante e emanar por todos os trabalhadores de todos os setores que possam receber o auxílio necessário para que possam continuar a sua caminhada. Que muita luz e muita paz habite os corações de todos. Que assim seja.